É muito mais fácil você aprender praticando alguma coisa do que lendo algo. Eu lembro do livro que eu li, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi um livro que mudou totalmente a minha vida naquela época, em 2018, porque eu li o livro como é muito prático, eu lia e aplicava e eu consegui entender de fato que um livro é mais do que apenas palavras. São lições de outras pessoas para nós. Mas hoje, quero começar uma série nesse canal aqui, em livros que eu li e vou resumir para vocês, vou dar ações práticas para vocês. E vamos começar com esse livro extraordinário que é o livro A Meta. Mas, pessoal, primeiramente, Michel aqui, diretamente do Posto e Comando. Eu sou um leitor assíduo, eu diria, gosto bastante de ler, leio mais livros de literatura, mas como eu tenho uma empresa, uma agência de marketing para negócios, uma agência de marketing para harmonização facial, de marketing e vendas para harmonização facial, então eu leio livros de negócio também para conseguir entender a teoria de pessoas e conseguir aplicar na minha empresa. Mas existe esse livro aqui chamado A Meta. É um livro que mesmo você não tendo empresa, mesmo você não dando em prática aquilo que ele fala, você vai conseguir entender claramente as lições do livro. Porque o livro é uma narrativa, é uma história que fictícia, mas poderia muito bem ser real. É a história de um cara chamado Alex Rogo, que ele tem uma fábrica que vai por água abaixo. Imagina um cara na seguinte situação. Um cara nascendo, vamos supor, eu nasci na cidade aqui de Modelo, Santa Catarina, essa cidadezinha pequenininha. Vamos supor que eu saí fora para estudar. Fui para estudar uma cidade aqui perto, Florianópolis, que é a capital do estado. Fui estudar em Florianópolis, aí fui trabalhar, por exemplo, em São Paulo, e aí consegui uma promoção, a melhor oportunidade da minha vida para gerenciar uma filial de uma gigantesca fábrica. E a filial, aonde que era? Na minha cidade natal, Modelo, Santa Catarina. Essa é a história do Alex Rogo do livro A Meta, onde ele encontra a maior oportunidade da vida dele em voltar para a cidade natal e ser reconhecido, finalmente reconhecido pelo seu esforço e dedicação na sua cidade natal. E o que acontece? A empresa dele é uma merda. É uma merda. Ele não bate meta, a empresa está próxima a falir, o relacionamento dele de anos, casado com um filho, está prestes a acabar se ele não der um jeito na fábrica em 3 meses. Então a história é cativante, ela te puxa para dentro. É difícil começar a ler e parar esse livro. Principalmente para quem tem empresa, porque sabe que está vivendo isso na prática, né? Mas como que é essa situação? Chega um chefe para ele e fala assim, 3 meses, meu querido, tua fábrica vai fechar. A não ser que você comece a dar resultado nesses pedidos e tem que começar hoje, agora. A fábrica dele, vamos supor que fabricava parafusos. Eu não lembro certo o que fabricava, vamos supor que fabricava parafusos. E aí, os pedidos da fábrica dele sempre atrasavam, nunca eram entregues no prazo, sempre dava algum erro, algum gargalo no meio do caminho. E aí, um dia que estava uma empresa, o maior comprador deles, estava muito louco e precisava dos parafusos para hoje, para agora. E eles não tinham acabado ainda. Então isso é uma força-tarefa, uma operação muito grande para todo mundo trabalhar muito até a falha e iam ser recompensados no final, como se fosse, por exemplo, atletas de futebol, que se ganha a partida, recebe um bicho, uma recompensa. Mesma lógica eles. Pessoal, se você atingir o resultado da fábrica hoje aqui, eu pago, sei lá, uma janta e cerveja para todo mundo hoje. Pessoal, se motivou, vamos fazer. E aqui laça o dia inteiro focando, acabou. Fizeram, concluíram, ganharam o prêmio. Todo mundo ficou feliz, mas o Rogo, que é o personagem principal, o protagonista do livro, falou assim, cara, por que a gente não consegue fazer isso todos os dias? Por que não consegue replicar isso que a gente fez sempre? Cara, porque primeiro que é muito trabalhoso. Eles ficaram várias horas extras. Por exemplo, vai ser 8 horas de trabalho, ficaram 15 horas de trabalho, 16 horas de trabalho para fazer uma entrega. Eles tinham várias no dia. Então, mesmo assim, com muito esforço, não ia dar para bater a meta deles. Com muito esforço, ia ser um produto por vez. E isso não é sustentável para uma fábrica lucrativa, uma fábrica gigante. E aí que ele encontrou um mentor dele, digamos assim, um mentor, que era um professor de física dele na escola e conheceu o cara como um consultor gigantesco de empresa. E ele passou a seguinte lição pro Rogo, cara. Por que tua fábrica existe? Ele falou assim, para produzir bons parafusos. Não. Mas por que ela existe? Qual que é as ações, qual que é o objetivo de todas as ações que você faz na tua indústria, na tua fábrica todos os dias? É fabricar o melhor parafuso, fabricar o melhor parafuso em menos tempo, é conseguir um parafuso melhor. O cara falou assim, não, tá tudo errado. Todas as suas ações têm que ser guiadas para o lucro.
Se a tua empresa não dá lucro, ela está pronta para falência. Não importa se os parafusos são os melhores ou os piores. A empresa precisa dar lucro. E um lucro consistente e aumentando de preferência no decorrer do tempo. E aí que eu, se for professor de física, dei uma lição que eu levo até hoje comigo, que é, qual que é a forma do lucro, cara? A forma do lucro é o lucro igual ao dinheiro que entra menos os custos. Por exemplo, se eu vendi 10 milhões de parafuso e me custou 5 milhões fazer o parafuso, eu lucrei 5 milhões, tá? 5 milhões menos as despesas operacionais. O que seriam despesas operacionais? Salários de funcionários e ferramentas para manter a fábrica girando, como, por exemplo, melhorias nas máquinas, que uma fábrica precisa ter várias máquinas, então tirar esses custos operacionais das máquinas, mais os custos da folha de pagamento do pessoal, menos o estoque parado. Por que o estoque parado? Porque o estoque parado foi algo que você produziu e não vendeu. Logo, tem que retirar essa parte do lucro. O lucro é o dinheiro que entra menos os custos do produto, menos os custos do pessoal que trabalha, menos o investimento em estoque, o dinheiro parado em parafusos que não foram vendidos ainda. Essa que é a ideia do lucro e aí que parte toda a teoria do livro. É agora que o vídeo realmente começa, tá? Por quê? Beleza, se o lucro é lucros menos os custos, menos as despesas operacionais, menos o estoque parado. Beleza. Qual que é a primeira ação que eu tenho que fazer para aumentar o meu lucro, então? Cara, toda empresa, na sua operação, na sua produção, não importa se for empresa de serviço ou empresa de produtos físicos, você precisa ter algo muito simples para te conseguir melhorar os teus produtos. É um gargalo. Algo que está prejudicando o funcionamento da empresa como um todo. Vou dar um exemplo aqui que foi onde o autor usou no livro que achei espetacular. Tinham várias crianças numa trilha no meio do mato, indo até um rio, por exemplo. Várias crianças em fila indiana. E aí, não foi separado as ordens das crianças. O primeiro lá na frente ficou o cara mais rápido, que ele é mais rápido que os outros. Os 3 primeiros eram muito rápido. Então, eles iam muito à frente, eles tinham que ficar esperando o resto do pessoal chegar para eles não se perder. Então, eles caminhavam, vamos supor, 20 minutos na frente dos outros, mas tinham que parar num ponto estratégico para esperar todo mundo chegar, ver se ninguém se perdeu para poder continuar o caminho. Então, os 3 na frente foram os mais rápidos. No meio, os medianos e por final, quem que vinha? Vinha o gordinho. O gordinho que não conseguia caminhar tão bem, que era o cara menos atlético, o cara que demorava demais para caminhar. O que acontece com isso? Cara, por mais que os à frente aceleram bastante, eles têm que parar para todo mundo chegar e esperar o cara mais atrasado, o gordinho, chegar até eles para daí seguir em viagem. Beleza. Aqui ficou mais claro. Qual que é o gargalo da equipe? O que eles têm que fazer para chegar o mais rápido possível na meta deles? É ver que o gordinho é quem está liderando a equipe, porque todo mundo tem que se basear no gordinho. Mas, é foda falar assim, mas enfim, no cara que tá no gargalo, que o gargalo da fila indiana ali é o último colocado, que é o cara menos avantajado fisicamente. Então, o que eles pensam? Se continuar assim, é certo que eles vão se perder. Então, se perder e alguns chegar no resultado, não adianta. É que nem um soldado andando em direção à guerra. Todos os soldados têm que chegar até a guerra para ter uma guerra melhor. Então, todo mundo tem que chegar na meta para ser dever cumprido. Tem que todo mundo chegar até o rio. E se os da frente acelerar muito rápido, provavelmente eles vão se perder no meio do caminho e alguns vão chegar, outros não vão chegar. Então, daí não adianta. Tem que ir esperando todo mundo. E como é que fazem? Os da frente vão cada vez mais rápido ou vão mais devagar e esperam o gordinho chegar? Uma alternativa. Mas a melhor possível é que eu já identifiquei o gargalo, agora é aplicar a teoria das restrições. O que seria a teoria das restrições? É para te aumentar a produtividade, a eficiência da tua empresa, seja de produção de produtos físicos, seja na venda de serviços. Vou explicar na produção de produtos físicos e depois eu passo para serviços, para eu conseguir fazer o paralelo e você conseguir entender bem meu raciocínio, tá? Vamos lá. Na fila indiana, identifica qual é o gargalo, que é o primeiro passo da teoria das restrições. O gordinho é o meu gargalo, beleza. O que eu posso fazer agora para melhorar a eficiência da minha equipe, dado que eu já identifiquei o gargalo? Se eu tenho
uma peça aqui crucial que está atrás da minha produção, eu não posso tirar ela para o final da fila. Por que não posso tirar ela para o final da fila? Porque senão eu vou produzir muito antes e vai chegar no gargalo e vai produzir cada vez menos. Vai ser uma tarefa muito grande, vou ter muito estoque parado, vou ter muito potencial parado. O que eu tenho que fazer? Jogar o gordinho, o gargalo, para o começo da fila. Por que para o começo da fila? Porque eu identifico o gargalo e joguei no começo. Para se algo der errado, já consigo identificar logo no começo e não atrasar o restante do resto do grupo. Essa aqui é a lógica. Então, identifiquei o gargalo, agora o que eu faço? Tento otimizar o meu gargalo, deixar ele cada vez mais rápido. O que poderia ser feito nessa situação na selva ali? Por exemplo, ver a mochila dele, que estava carregando na mochila dele. Estava carregando muito peso desnecessário na mochila. Talvez o sapato que estava usando é muito ruim para conseguir caminhar. Então, eu consegui melhorar ele como um todo. O que seria da empresa física? Aconteceu que eles perceberam, nesse mesmo livro aqui, o cara percebeu que a fábrica dele estava sendo travada sempre em um robô. Um robô lá para produzir os parafusos, fazer um negócio de parafusos, ele conseguia produzir 20 parafusos, vou supor, tá? 20 parafusos em 1 hora. Não conseguia produzir 21. Era no máximo 20 parafusos colocados lá, eles conseguiam produzir os 20, melhorar a pintura, vamos supor, dos 20 no final. Se eu deixar esse meu gargalo lá para o final, eu vou atrasar muito a minha produção, porque sempre tem que ser 20. Mais que 20 eles não dão conta de produzir. Não pode ser no final, a última etapa ser o robô. Tem que ser uma das primeiras etapas a do robô. Por quê? Porque eu sempre começo 20 e o resto da minha produção vai se adequando à demanda jogada pelo gargalo. O gargalo sempre lidera. Tu sempre tem que moldar a tua estrutura em função ao seu gargalo, né? Por exemplo, na minha empresa, agência de marketing, eu percebi que o gargalo da minha operação, por que eu fiz aspas? O gargalo da minha operação era a edição de vídeo. Por que é o gargalo? Porque é mais demorado para editar um vídeo. Então eu tenho que identificar, por exemplo, olha só, um editor de vídeo ele atende 25 clientes, um gestor de tráfego 30 clientes e um sucesso do cliente atende 40 clientes. Como é que eu vou botar 40 clientes pro editor de vídeo atender? Ele não consegue o máximo é 20, então eu sempre vou adequar as demandas de acordo com o meu gargalo. Então vai ser 25 o meu editor de vídeo, 25 clientes do gestor de tráfego, 25 clientes do CS. Para formar os três, formam um squad. Qual que é o erro aqui? Eu tenho estoque muito grande parado, um banco de horas muito grande parado. Porque o que acontece? Eu tenho 15 clientes sobrando para o CS, que não tem como recuperar, porque não é um produto, é o tempo dele. Então, dado isso, eu vou precisar com que seja diferente a minha formação do squad. Como é que eu faço isso? Eu, ao invés de separar esse squad por um CS, um editor e um gestor de tráfego para atender um cliente, eu separo os três em setores diferentes. Os setores de CS, os setores de edição e os setores de gestão de tráfego. Então, não tem squad fixo. Por exemplo, vamos supor que tem o João e o Pedro, né? Pode ser o João pegar... Aqui a fatalização é diferente. Vamos supor assim, ó, eu tenho duplicado cada um. Eu posso pegar esse cara aqui, ó, e ele atender junto com esses dois caras. Esse cara vai formar um squad, mas esse mesmo cara fazer esse squad aqui. Por que fazer diferente? Porque eu tenho liberdade. Eu posso trabalhar um CS, trabalhar com 2 gestores de tráfego, por exemplo, com 2 editores. Não tem problema quando eu consigo configurar a minha entrega por setores e não por squad fechados em cada um. Senão eu vou ter estoque muito grande parado de hora. Então, dado que eu identifiquei o gargalo, começo a explorar o gargalo para tentar otimizar o máximo possível que eu posso dele, agora, minha próxima etapa é exatamente o que eu falei agora, que é subordinado do gargalo. Botar toda a minha produção ser baseada no meu gargalo. Então, se eu consigo produzir... Não vou tentar produzir 50 peças para parafusos para depois botar na máquina e ser 20 por hora. Eu vou primeiro botar os 20 parafusos na máquina, depois que ela pintar o parafuso, eu sigo para as próximas etapas. Porque eu tenho mais ganho de produtividade na frente, senão sempre vai ser quebrado. Você vai ter muito estoque parado lá na frente e a produção vai travar. Meus colaboradores dentro da parte antes da esteira vão ter que esperar que nem as pessoas, os gurizadas esperou o gordinho chegar, entendeu? Essa que é a lógica. Então, por isso que eu subordino tudo ao gargalo. Boto o gordinho lá na frente. E aí, de novo, eu melhoro o meu processo, já que eu baseei tudo a minha operação no meu gargalo, ou seja, no editor de vídeo e o outro na máquina central,
eu tenho que tentar melhorar o gargalo. No caso da máquina, eu poderia, por exemplo, aumentar o número de horas, pegar 2 turnos de funcionários ali para liderar as máquinas, para ela ficar 24 horas o tempo inteiro rodando. No meu exemplo da edição, foi justamente o que eu fiz. Eu peguei e separei os 3 setores da minha empresa em setores separados, que trabalham juntos, entrelaçados, por exemplo. Esse CS trabalha com um editor para um cliente e com outro editor com outro cliente. Fica mais fácil, então eu consegui elevar o gargalo. Beleza. Qual que é a próxima etapa agora da teoria das restrições? Identifico, exploro, subordino tudo ao gargalo, elevo o gargalo, faço melhor o gargalo. E por último, eu repito o processo para encontrar novos gargalos. A empresa nunca vai parar. Sempre vão ter problemas para qual serem feitos. Se um processo está errado, às vezes uma pessoa que está errada, você tem que conseguir observar e otimizar o gargalo na sua operação. E se a sua operação, meu querido, não tem gargalo, o gargalo é o comercial, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Quando a tua operação não tem problemas, consegue atender todo mundo perfeitamente, em ordem, eficientemente, caras, você tem que prestar atenção que o gargalo está sendo comercial. Tá poucas pessoas entrando no seu time. Então, o gargalo discutivelmente é o comercial. Cara, e aí também tem um porém. Se o gargalo na operação não conseguir como resolver, pode ser que o gargalo também seja o comercial do oposto. O comercial precisa bater metas e estar ajudando qualquer cliente para dentro. Fechando pacote por 1.000, por 1.500, por 1.200. Pessoas nada a ver, em vez de vender, por exemplo, só para munição que nem eu vendo, vender para dentistas, vender para médicos, por exemplo, vender para academias. Então, confundir a operação. Também pode ser um problema. O comercial pode ser um gargalo tanto na falta, tanto no excesso de demandas para o teu time operacional, né? Então, caras, olha só. Essa é toda a ideia do livro A Meta. Tudo se baseia, todas as empresas, suas ações sua empresa têm que se basear no lucro. De que forma eu observo se a empresa está sendo eficiente ou não, vendo o lucro real da tua empresa. Que o lucro real é a receita menos os custos de fabricação, menos os custos operacionais, menos o estoque parado. Tudo isso vai formar para vocês o lucro. Como é que eu faço para otimizar ele? Usando a teoria das restrições explicada no livro A Meta. Identificar o gargalo, tentar melhorar o gargalo, expandir, subordinar tudo o gargalo, botar o gargalo no primeiro passo da fila e aí tentar melhorar ele novamente, otimizar ele de novo e depois repetir o processo para identificar novos gargalos. Essa é a minha aula de hoje sobre o livro A Meta, um livro excepcional que eu recomendo muito a leitura. Valeu, meus queridos. Se inscreva no meu canal aqui embaixo para acompanhar mais essa série de o livro que eu leio e explico para vocês. E até amanhã nesse mesmo bate-canal. Valeu para vocês, até mais.